Alegrai-vos, ele ressuscitou. Segunda-feira, dia 10 de abril, segunda-feira da oitava da Páscoa. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. E com muita fé, nós vamos proclamar este Evangelho e refletir a palavra de Deus, porque Ele vive e está no meio de nós. Hoje meditaremos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos, irmãos, porque Ele ressuscitou. Ele vive e está no meio de nós. Querido irmão, querida irmã, no versículo 9, Jesus vai ao encontro daquelas mulheres e diz para elas: Alegrai-vos. É com esta palavra que eu quero iniciar essa reflexão de hoje, pois o Senhor, meus irmãos, Ele pisou na cabeça da serpente, Ele venceu o mal e se doou, se entregou para nos salvar. Ele suportou nos seus ombros todo o peso dos nossos pecados. Deu a sua vida por amor a nós. E Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e está aqui hoje falando conosco. Alegrai-vos. Querido irmão, querida irmã, se há alguma coisa que possa nesse momento estar deixando o seu coração entristecido, clame ao Senhor. Peça a Ele que Ele venha ao seu encontro com a sua alegria, que Ele venha ao seu encontro dizendo: Alegrai-vos, e que este alegrai-vos verdadeiramente entre em seu coração, levando toda a paz, toda a alegria para você superar o que você está passando e viver na graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, aqui no versículo 10, Jesus diz àquelas mulheres: Não tenhais medo. Não tenhais medo. O Senhor diz isto também para você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo dessa dificuldade que você esteja passando, essa dificuldade na qual você se encontra. O Senhor é contigo, Ele caminha contigo, Ele vai à tua frente, Ele vai iluminando, abrindo o seu caminho. Então, meu irmão, minha irmã, não tenhas medo. Pelo contrário, alegrai-vos e tenha coragem, pois o Senhor caminha com seu povo. O Senhor caminha conosco. E Ele continua dizendo: Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. A Galiléia, onde tudo começou, é o primeiro amor. Assim hoje também o Senhor nos chama a voltarmos para o nosso primeiro amor,
Sabe quando você conheceu, quando você sentiu Jesus no seu coração pela primeira vez? Alegrai-vos, não tenhais medo. O Senhor te convida hoje novamente a senti-lo, como naquele primeiro dia, no primeiro amor, que você possa voltar para a sua Galileia e ter este encontro com seu amado, como foi no primeiro amor. Continuemos, meus irmãos. O versículo 13 diz o seguinte: depois que os soldados voltam aos sumos sacerdotes e dizem a ele tudo o que aconteceu, eles começam a tramar como que eles fariam para que aquilo não caísse aos ouvidos do povo. Então eles tramam o seguinte: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Meu irmão, minha irmã, o demônio vai tentar sabotar de todas as formas, como aqui nesta passagem. Mas vejam como eles mesmos, tramando essa situação, meteram os pés pelas mãos. Dizeis que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Como que os soldados podem dar esse testemunho se eles estavam dormindo? Pois bem, e fechando, no versículo 15, diz o seguinte: os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. É isso mesmo, meus irmãos. Os judeus, eles não acreditam que o Senhor ressuscitou, que ele foi um grande profeta, mas não o Messias. Mas nós cremos que o Senhor ressuscitou, que ele vive, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, caminhando à nossa frente, sempre nos conduzindo ao coração do Pai. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Lembrai-vos do que o Senhor disse: não tenhais medo e alegrai-vos.